Eu sou filha de caminhoneiro, minha mãe dona de casa, então eu não vim de uma herança, de um berço. Eu aprendi desde pequena a trabalhar e a correr atrás dos meus sonhos. Com 15 anos eu já era babá, então eu já, para me poder pagar minha faculdade, eu trabalhava e pagava minha faculdade. Se eu cheguei onde eu cheguei hoje, foi com muito esforço. Lá atrás eu falava para minha mãe que eu queria consertar as pessoas. Então meu sonho a princípio era ser fisioterapeuta. Quando eu via alguma situação, eu falava, não, eu tinha isso dentro de mim, de querer consertar as pessoas. Mas mal sabia eu que o consertar as pessoas ia ser de outra maneira, não ia ser fisicamente. Então daí nessa fase, quando eu comecei a trabalhar e a estudar, eu não tinha condição de fazer a faculdade de fisioterapia, mediante os recursos, do momento. Então eu fui fazer pedagogia e amei lecionar, amei trabalhar com crianças, para mim foi um aprendizado muito grande. E desde ali, então, foi nascendo dentro de mim essa questão de ensinar, de ser professora, de ter toda essa bagagem. E aí só foi uma coisa acrescentando a outra. Mas, ao meio do percurso, precisou que eu passasse por uma trilha de insucessos, de imperfeições, para que eu chegasse, então, no sucesso. Então, não foi fácil nem rápido. Muito nova, quando eu comecei a namorar, logo em seguida a casar. Eu estou com meu esposo até hoje, 20 anos de um relacionamento, 26 na verdade junto, 20 anos de casado. Nós estamos juntos aí uma vida toda. Então juntos, ele também não veio de berço, a gente aprendeu a conquistar tudo junto, fomos juntos conquistar as coisas. Só que naquele momento da minha vida, nós começamos a conquistar as coisas separados. Meu marido tinha a empresa dele, nossa, cuidava de uma empresa e eu cuidava de outra empresa. Só que quando eu fui ser eu empreendedora lá com os meus 24, 25 anos, eu era outra Karina. Hoje quem me conhece fala assim, nossa, aquela Karina não é a Karina de hoje. Mas o que aconteceu no meio do percurso? Na verdade, no meio do percurso, eu perdi a minha identidade, que eu tive que resgatar. Então eu vou contar um pouquinho desse trecho aí da minha história. Lá com o meu ser empreendedora, que a gente acha que a gente sabe tudo, que quando você é patroa, você sabe tudo, você tem um know-how, você tá em outro patamar. Só que não é bem assim. Naquela época eu tinha um tom meio arrogante, não tinha trejeitos de lidar com as pessoas, não tinha inteligência emocional para lidar com as adversidades. Aquela pessoa que tudo é do jeito dela, eu era muito dessa maneira. Mas foi algo que eu fui adquirindo no meio empreendedor ali, no convívio, enfim. Não tem assim uma explicação, porque eu não era assim, me tornei assim naquela fase da minha vida e depois eu tive que perder tudo. Depois, logo de 6 a 7 anos como empreendedora, eu perdi tudo e aí tive que começar do zero. Foi aonde entrou a depressão na minha vida. Eu fiquei 5 anos em depressão, 5 anos em casa, 5 anos que eu não colocava o rosto para fora, porque eu tinha muita vergonha. Então naquela fase, eu fui uma mulher que tinha tudo, casa, carro do ano, tinha tudo, meu esposo também. E aí, quando veio a crise lá atrás, foi em 2011, a gente tem uma empresa do ramo financeiro e a crise financeira abalou todo o mercado. Nós tínhamos nossas lojas próprias, que daí o banco parou de ter aquele respaldo que tinha naquela época devido à alta dos juros, enfim. Então o negócio dele foi abalado e o meu também. E o negócio dele, de certa forma, contribuía com o meu com o dele, com a casa, então era tudo junto. Naquele momento, foi permissão de Deus que a gente perdesse tudo e começasse do zero. Mas quando a gente tem a cabeça fechada e não tem inteligência emocional, você não consegue, naquele momento, visualizar tudo aquilo. Então, para mim, foi muito difícil descer do salto. Então, esse descer do salto, esse sair daquele momento onde a minha cidade é uma cidade pequena, em média de 130 mil habitantes, então onde você era conhecida por todo mundo, onde você era uma empresária referência e simplesmente você sumir, do nada você sumiu do mapa. Então foi algo muito difícil. A depressão me pegou e eu fiquei 5 anos praticamente dentro de casa, acamada, não trabalhava, não fazia nada. Foram 5 anos que eu perdi a convivência com meu marido, que poderia ter sido outra. 5 anos que eu perdi, vamos dizer, o desenvolvimento dos meus filhos da maneira que deveria ser, porque eu não tinha mais gosto de viver, ao ponto de eu chegar um dia na beira da minha sacada e ter vontade de pular de lá. Eu queria simplesmente acabar com a dor. E quem já passou por um momento de depressão sabe que você quer solucionar, e para você solucionar é onde as pessoas vão e tiram a própria vida. Então naquele momento eu fui muito tentada a isso, mas aí o que estava faltando dentro de mim? Deus.
Tava faltando uma conexão que eu desde meus 8 anos tinha, porque eu sempre fui de dentro da igreja, o tempo todo. Eu cantava na igreja, eu servia a igreja, e aí naquela fase, cadê Deus? Então na fase onde sobrepôs outras coisas, como a arrogância, eu sou empreendedor de sucesso e tudo mais, o que aconteceu naquele momento? Deus ficou do lado. Ele não ficou longe de mim, mas ele ficou do lado. Eu não estava com ele presente naquele momento. Não porque ele não quis, mas porque eu não o procurava. O tempo todo ele estava, mas eu não o encontrava. Então, naquele momento de perca total, eu tive pessoas amigas que é onde vieram e falaram, não, vamos com a gente, você vai voltar a se conectar com você mesmo. E aquele momento foi onde eu recebi o convite para participar de um evento que tinha na minha igreja. E aí eu me reconectei com Deus. Pedi perdão dos meus pecados, daquilo tudo que eu tinha feito comigo mesma. Entendi que aqueles 5 anos serviu de muito aprendizado, mas que não queria mais. Eu queria ser uma nova Karina, eu queria ser uma nova pessoa. E a partir dali foi uma construção constante. Meu grande, incentivador e que é uma pessoa... Vou exagerar. A pessoa que eu me inspiro muito é o meu esposo e a minha família. São por eles que eu me mudei, transformei a minha vida. Foi por eles que eu hoje sou uma mulher diferente. Hoje sou uma mulher de fibra, hoje sou uma mulher próxima de Deus, uma mulher que tem identidade, uma mulher que tem merecimento, que tem capacidade, uma mulher que as pessoas se inspiram. E antigamente eu não era essa mulher. Tava dentro de mim, mas não tava para fora, sabe? Então, em toda essa construção desse sucesso, vamos dizer assim, foi uma construção, foi passo a passo, foi se doando dia a dia, foi fazendo a diferença, e aí foi estudos e mais estudos. Então, começou ali, no incentivo do meu marido a começar. E como se posicionar? Porque eu vinha de uma falência, eu vinha de alguém que, na minha visão, eu não era inspiração para ninguém. Como ser inspiração para alguém? Foram longos 6 anos a partir daí de muito aprendizado, de muito estudo, para que eu saísse do casulo, para que eu desbrochasse, para o mundo. E aí entender que a minha história sim ia conectar com mulheres, que a minha história sim não era uma história mais de derrota, era uma história de superação, era uma história de mudança, que da mesma forma que mudou para mim e que quem me ouve hoje sente essa mudança e vê a mudança congruente do meu trabalho, simplesmente ia mudar outras pessoas. Hoje, quando as mulheres me procuram para fazer meu curso, para ir em palestra, eu passo isso para elas, porque há luz no final do túnel. Há chance sim. Você precisa mudar a sua forma de pensar, mudar a sua rede de contatos, mudar a sua vida, muda o trajeto. Se por onde a pessoa tem ido até agora não deu certo, muda o trajeto, que vai dar certo. Os meus olhos brilham pela minha família. Quando eu falo da minha família, eu chego em engasgo, porque é muito amor. Hoje a gente, não é uma família perfeita, mas é muito amor. Eu tenho um amor incrível pelo meu esposo, pelos meus 2 filhos, Camila e Davi, ela com 17, ele com 11 anos. Então, os meus olhos brilham pela minha família. Eles são o meu case de sucesso. Eles são o meu projeto mais valioso. Se acontecer algo com qualquer um, eu largo o que eu estou fazendo e eu vou. Eles são meus projetos. Para mim, a minha prioridade é Deus, família e depois a minha carreira. Hoje o meu maior legado é ter mulheres que tanto que se inspiram que elas copiam, vamos dizer assim, tem frutos, né? Então hoje eu acho muito bonito quando elas vêm e falam, me ensina a palestrar, me ensina a ser vista, a ser lembrada. E aí, quando você vai conversar com essas pessoas, você vê que elas já são assim, já está dentro dela, só precisa falar ao mundo, só precisa desabrochar. Então eu já percebo que o meu trabalho já impacta e eu quero impactar muito mais. Bom, hoje o meu maior projeto são as mulheres. São um projeto que eu venho há 6 anos dedicando o meu tempo, toda a minha dedicação e meu estudo para transformar mulheres. Porque eu, como na minha história de vida fui uma mulher transformada por mulheres, por histórias, então eu quero trazer para as mulheres também a minha história, o meu estudo, tudo que eu posso ensinar para que elas também tenham uma vida transformada. Então, o meu case de sucesso são elas. São mulheres que passam por debilidades, que todo mundo passa, vamos dizer assim, só que muitas não têm como procurar ajuda. Então, eu quero ser essa ajuda. Essa mão amiga vai falar, não, vem aqui porque eu já passei por isso. E eu tenho certeza que se eu for citar N situações, eu já passei e eu tenho uma forma de sair. Então, quando alguém vem e fala pra mim, Karina, e tal situação? Vamos junto. Vamos pegar na mão e vamos junto. Então,
Para mim, assim, meu maior legado é deixar uma voz. Um belo dia, quando eu não estiver mais aqui, as pessoas leem um trecho de um livro meu e falam assim, nossa, olha que visão, olha que diferença, olha por onde ir. Então, acho que é bem isso.